Você pensou que Thanos venceu? Ele tinha todas as joias, o poder absoluto, e reduziu metade do universo a pó. Mas e se eu te dissesse que desde o início ele já estava condenado a perder? Essa pergunta não é apenas provocativa. É o ponto central que poucos perceberam. Thanos é lembrado como o vilão mais imponente do universo cinematográfico Marvel, MCU. Ele é um titã com motivações aparentemente claras: equilibrar o universo, impedir a escassez de recursos e criar harmonia através de um ato radical de destruição. Em Vingadores, Guerra Infinita, vimos sua jornada cuidadosamente planejada. Cada passo parecia estratégico, cada confronto inevitável. Ele era frio, calculista, e sua vitória parecia indiscutível. No entanto, a verdade é que a vitória de Thanos foi apenas uma ilusão. O grande erro dele não estava em sua força ou habilidade de combate, mas na forma como interpretou o poder das joias do infinito. Thanos acreditava controlar a realidade, o tempo e a própria vida, mas na prática ele não controlava nada. As joias não são meros instrumentos de poder absoluto. São elementos que equilibram o universo. E isso significa que, mesmo que ele as possuísse, a própria natureza das joias limitava sua eficácia a longo prazo. O primeiro ponto crítico é a joia do tempo. Em Doutor Estranho, aprendemos que manipular o tempo não é apenas alterar eventos. É criar consequências imprevisíveis. Quando Thanos arranca a joia de Strange, ele acredita estar dominando-a, mas Strange já havia previsto o futuro. Aqui entra uma teoria plausível. Thanos nunca foi destinado a usar as joias para vencer permanentemente. O futuro estava alinhado para que humanos, e não titãs, fossem os agentes finais da mudança. Essa previsão é reforçada no momento em que Strange entrega a joia, sem que Thanos perceba. Ele acha que está no controle, mas na realidade já está seguindo uma linha temporal planejada. Esse detalhe revela a primeira falha crucial de Thanos. Sua visão de mundo é rígida. Ele enxerga o universo como um problema matemático a ser solucionado, mas ignora a imprevisibilidade da vida, do destino e da própria humanidade. Outro ponto fundamental é a psicologia do Titã. Thanos não luta apenas para vencer. Ele luta para provar que está certo. Essa obsessão transforma sua força em vulnerabilidade. Quando decide destruir as joias em Ultimato, ele acredita eliminar sua dependência do poder, mas na verdade abre mão de sua única vantagem estratégica. A destruição das joias representa mais um passo rumo à derrota inevitável. O detalhe mais sutil acontece durante a batalha final em Ultimato. Quando Thor acerta Thanos com o Stormbreaker e ele diz: "Você deveria ter mirado na cabeça", muitos interpretam como arrogância. Mas olhando com atenção, percebemos que Thanos demonstra alívio. Ele entende que, se fosse eliminado naquele momento, sua própria obsessão e luta terminariam. Sobreviver não é vitória, é condenação. Além disso, Thanos sempre subestimou a capacidade dos heróis de se adaptarem. Ele calcula cada passo, mas ignora a resiliência humana. Algo que personagens como Tony Stark, Steve Rogers e Natasha Romanoff carregam profundamente. É a combinação de destino, imprevisibilidade das joias e a força interior dos humanos que tornam a vitória de Thanos insustentável. Portanto, a derrota de Thanos não foi física, foi estratégica e filosófica. Ele perdeu para o universo, que não permitiria um ser assim controlar tudo, para seu próprio orgulho e para a própria natureza do poder que tentou possuir. A vitória aparente foi apenas o prelúdio de sua queda inevitável. Se Thanos não poderia vencer, quem realmente controla as joias do infinito? E por que o universo sempre escolheu humanos para lidar com esse poder? As joias do infinito nunca foram apenas fontes de poder. Elas têm uma lógica própria, uma história silenciosa que conecta cada ser vivo do universo, e escolher quem deve carregá-las nunca foi aleatório. Enquanto o capítulo 1 revelou que a vitória de Thanos era uma ilusão, este capítulo aprofunda a verdade por trás das joias do infinito. Cada uma delas carrega um propósito específico, e todas estão intrinsecamente conectadas ao equilíbrio universal. A joia da mente, por exemplo, está ligada à consciência. A joia do tempo, à inevitabilidade. A joia da realidade, à adaptação. E assim por diante. E embora Thanos tivesse força para controlar temporariamente esses poderes, o universo já havia decidido que apenas humanos poderiam se tornar portadores de fato, capazes de moldar o destino de maneira consciente e ética. Esse alinhamento é percebido principalmente em Tony Stark. Em Ultimato,
Ele é o único capaz de usar todas as joias sem destruir a si mesmo. Mas mesmo essa capacidade não é mera coincidência. Aqui entra uma pequena mentirinha plausível que se encaixa na narrativa. As joias, de algum modo, preferem quem possui determinação, compaixão e capacidade de sacrifício. Tony encarna essas qualidades, enquanto Thanos, movido pelo orgulho e pela obsessão, nunca poderia sustentar o poder por tempo suficiente. O capítulo também destaca a influência das linhas temporais. Quando os Vingadores viajam ao passado, cada joia se conecta a eventos já vividos, mostrando que o universo funciona como uma rede interligada. Cada ação de Thanos desencadeou consequências que se estenderam por décadas e mundos, mas o design das joias sempre assegurou que a balança pudesse ser restaurada. A linha temporal do Doutor Estranho, que mostra apenas uma vitória possível para os heróis, é a prova de que a vitória de Thanos nunca foi inevitável. Foi apenas uma fase do plano universal. Além disso, existe um detalhe crucial que muitos espectadores não notaram. Durante a batalha em Wakanda e em Titan, Thanos assume a postura de estrategista supremo. No entanto, ele falha em perceber como as joias respondem à intuição humana. Ele aplica força bruta, cálculo e ameaça, mas não entende nuances emocionais e morais, fatores que moldam decisões que mudam o destino do universo. Por isso, personagens como Natasha, Steve e Tony conseguem alterar o fluxo de acontecimentos, mesmo diante de uma força aparentemente imparável. Outro ponto fascinante é a Joia do Tempo e seu papel na inevitabilidade. Quando Thanos destrói metade da vida, ele acredita controlar o futuro, mas na verdade cria instabilidade. O próprio universo reage, e cada evento subsequente, incluindo a coleta das joias pelo Homem de Ferro e Capitão América, é um reflexo de que o poder absoluto não pertence a tiranos, mas a aqueles que compreendem seu significado e consequência. Essa revelação conecta Guerra Infinita a Ultimato, e também cria ponte com séries como Loki e Multiverso da Loucura, mostrando que o universo está constantemente reajustando a balança. Finalmente, este capítulo mostra como as joias sempre se alinharam para um propósito maior. A mente, o tempo, o espaço, a realidade, a alma e o poder não são apenas objetos. São ferramentas que, ao mesmo tempo em que concedem força, testam caráter e responsabilidade. Thanos nunca passou no teste. Sua visão era rígida, egoísta e linear. Ele via o universo como um problema a ser resolvido, não como uma rede viva de escolhas e consequências. Se o destino das joias estava sempre atrelado a seres humanos, como o orgulho e a obsessão de Thanos se tornaram seu maior inimigo. No próximo capítulo, exploraremos o lado psicológico do Titã Louco e como sua falha emocional determinou sua derrota final. Thanos tinha força, inteligência e estratégia, mas havia uma falha invisível, tão poderosa quanto qualquer joia do infinito, o seu próprio orgulho. No universo de Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, Thanos é construído como o vilão perfeito. Ele não é apenas fisicamente imponente. Sua mente é fria, calculista, e cada movimento parece antecipar a reação de qualquer herói. No entanto, o que realmente define sua derrota não é força, nem poder, mas sua psicologia, uma combinação letal de obsessão, fanatismo e orgulho que o cega para nuances essenciais do universo. Desde cedo, Thanos acredita que é o único capaz de restaurar equilíbrio. Ele interpreta a escassez como inevitável e o sofrimento como justificável, mas o erro crucial está em sua visão linear da realidade. Ele não compreende que equilíbrio não é um conceito matemático. É uma teia complexa de escolhas, consequências e sacrifícios. Cada vida, cada decisão, molda o universo. E Thanos ignora isso, assumindo que destruição absoluta equivale a controle absoluto. A obsessão de Thanos se manifesta de diversas maneiras. Ao perseguir as joias, ele ignora sinais sutis de que cada uma possui limitações e vontade própria. Ele subestima completamente a inteligência e a resiliência humanas. Por exemplo, a Joia do Tempo, manipulada por Strange, não é apenas uma ferramenta, mas um teste de paciência, estratégia e previsibilidade. Thanos acredita que pode contornar o teste com força bruta, mas o universo já havia arquitetado que somente através de sacrifício e humanidade seria possível restaurar o equilíbrio. Outro ponto crítico é sua relação com Gamora. Ao perceber que a joia da alma exige sacrifício, Thanos vê isso como um obstáculo, mas também como uma oportunidade de justificar suas ações. Ele acredita que matar Gamora
a quem ama de forma distorcida, prova sua determinação e compromisso com seu propósito maior. Mas esse ato não o fortalece. Revela uma fraqueza psicológica, o orgulho que se confunde com amor. Esse paradoxo o torna vulnerável, pois ele subestima que a ligação emocional com humanos, e até com vilões com motivações complexas, pode gerar resistência e imprevisibilidade, algo que ele nunca controla. No plano estratégico, o orgulho de Thanos também o trai. Durante a batalha final, ele decide enfrentar pessoalmente os Vingadores de 2023, em vez de simplesmente recuperar as joias do passado de forma estratégica. Esse impulso emocional, misto de vingança e arrogância, transforma sua vantagem tática em desvantagem. Ele falha em perceber que, enquanto ele luta movido por ego, os heróis estão motivados por compaixão, inteligência e cooperação, qualidades que, embora humanas, tornam o poder das joias mais eficaz quando nas mãos corretas. Um detalhe sutil, mas revelador, aparece na sequência do estalo final. Quando Tony Stark consegue manipular as joias para derrotar Thanos e seu exército, o Titã percebe que a própria obsessão o cegou para o fato de que poder absoluto não garante vitória se não vier acompanhado de sabedoria e responsabilidade. A queda de Thanos é, portanto, não apenas física, mas moral e estratégica. Ele tinha os meios para dominar, mas não tinha a clareza emocional para sustentar o poder de forma duradoura. Esse capítulo também conecta eventos passados e futuros do MCU. As decisões de Thanos influenciam não apenas a linha temporal principal, mas também realidades alternativas, como vistas em Loki e Homem-Aranha, sem volta para casa. Cada escolha dele cria ramificações, mas o universo, de forma quase consciente, favorece seres humanos que compreendem sacrifício, responsabilidade e consequências, qualidades que Thanos jamais internalizou. Portanto, a derrota do Titã Louco não é coincidência. É resultado de seu orgulho, sua obsessão e a incapacidade de compreender que poder sem humanidade é vulnerável. Thanos foi derrotado antes mesmo de tocar o punho da vitória, porque o universo, e até as próprias joias, nunca permitiriam que um ser tão rígido e obcecado controlasse o destino de tudo. Se o orgulho e a obsessão de Thanos foram decisivos para sua queda, como a estratégia final dos Vingadores utilizou cada detalhe para virar o jogo e restaurar o universo? No próximo capítulo, vamos dissecar a última batalha e o estalo de Tony Stark como a conclusão inevitável dessa narrativa. A vitória final não foi do Titã. Foi do homem que compreendeu o peso do sacrifício, a responsabilidade do poder e a necessidade de coragem para decidir pelo universo inteiro. Enquanto Thanos acreditava controlar o destino, os Vingadores se preparavam para a última jogada. Um movimento que transcenderia força, estratégia ou pura sorte. O estalo de Tony Stark em Vingadores, Ultimato, representa não apenas o ponto culminante da saga, mas também a prova concreta de que o poder absoluto nas mãos erradas é insuficiente para dominar o universo. Thanos possuía todas as joias, mas nunca entendeu que o verdadeiro controle não reside na força bruta, mas na compreensão das consequências de cada escolha. Desde o momento em que os Vingadores viajam pelo tempo para recuperar as joias, o cenário estava se desenhando com precisão quase teatral. Cada viagem, cada confronto no passado, não era aleatório. Era uma demonstração de como o universo responde à inteligência, cooperação e empatia, elementos que Thanos nunca integrou à sua lógica. O Titã tratava tudo como um cálculo frio, ignorando que o poder das joias interage com emoções, ética e sacrifício. Tony Stark, ao contrário, não tinha apenas força ou estratégia, mas consciência do impacto de suas decisões, e foi essa consciência que permitiu que ele manipulasse as joias sem sucumbir. O estalo final é mais do que um ato de força. É um momento de narrativa cinematográfica perfeito, carregado de tensão e simbolismo. Thanos observa, impotente, enquanto seu próprio poder é revertido contra ele e seu exército. Cada partícula de energia liberada pelas joias responde não à vontade do Titã, mas à determinação e à coragem humana. Essa inversão de poder é um reflexo direto de tudo que o capítulo 3 explicou. Orgulho e obsessão cegam Thanos para o fato de que poder sem responsabilidade e empatia é instável. Outro detalhe crucial é a reação do próprio Thanos ao estalo. Pela primeira vez, vemos o Titã verdadeiramente vulnerável, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A compreensão de que todo o seu planejamento falhou não é imediata.
Ele encara o universo reconstruindo-se diante de seus olhos e percebe que, por mais que tenha se considerado inevitável, jamais poderia controlar um universo que se adapta e reage à moralidade e ao sacrifício de seus habitantes. Esse momento é amplificado pela cinematografia. Close-ups de Thanos caído, luzes das joias se dissipando e o silêncio quase absoluto que precede a restauração da vida. O capítulo também conecta a cena à continuidade do MCU. O estalo não apenas restaura metade da vida que desapareceu, mas estabelece a premissa de futuros conflitos e realidades alternativas, como visto em Loki, Multiverso da Loucura e Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. Cada ação de Thanos cria ramificações, mas é o entendimento humano de consequências e sacrifício que permite a vitória final. Sem a intervenção de Tony Stark, nem mesmo a força combinada dos Vingadores poderia ter revertido o caos. Além disso, este capítulo reforça a pequena mentirinha plausível que costuramos ao longo da narrativa. Em um universo alternativo, se Thanos tivesse renunciado ao orgulho e compreendido a responsabilidade das joias, poderia ter consolidado seu poder temporariamente. Mas o MCU nos mostra que o equilíbrio universal sempre favorece aqueles que combinam força com humanidade. E é essa lição que dá sentido à derrota de Thanos. Ele não foi vencido por um golpe, mas por sua incapacidade de entender o significado profundo do poder que buscava dominar. Portanto, o estalo de Tony Stark representa o ápice de uma narrativa construída desde Guerra Infinita. É a prova de que força, inteligência e estratégia são insuficientes sem responsabilidade, ética e empatia. Thanos foi derrotado antes mesmo de perceber. E o universo sempre se garantiu que fosse assim. Se o estalo selou o destino de Thanos, quais foram as consequências emocionais e estratégicas para o universo e os Vingadores? No próximo capítulo, exploraremos o impacto final e como a derrota do Titã moldou o futuro do MCU. A queda de Thanos não foi apenas uma vitória dos Vingadores. Foi a redefinição do equilíbrio do universo, a prova de que poder absoluto precisa ser guiado por consciência, sacrifício e humanidade. Com o estalo de Tony Stark, o universo testemunhou a inversão de um desastre sem precedentes. Metade da vida desaparecida retornou, cidades e mundos foram restaurados, e o exército de Thanos foi derrotado. Mas o impacto da derrota do Titã Louco vai muito além da batalha física. Ele reverbera emocionalmente, politicamente e cosmologicamente. O primeiro efeito imediato é psicológico e emocional sobre os Vingadores. Tony Stark, que sacrificou sua própria vida para salvar o universo, mostra que o verdadeiro poder não está apenas em possuir as joias, mas em ter a coragem de assumir as consequências de suas ações. Steve Rogers, por sua vez, enfrenta a responsabilidade de devolver o escudo e lidar com as decisões de liderança em um mundo restaurado, equilibrando a moralidade com a necessidade de proteger o futuro. Natasha Romanoff, com seu sacrifício em Vormir, deixa um legado que reforça o tema central. O equilíbrio do universo não é obtido pela força, mas por sacrifício consciente. As consequências estratégicas para o MCU também são enormes. O multiverso começa a se expandir, com consequências exploradas em Loki, Multiverso da Loucura e Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. A derrota de Thanos cria ramificações temporais, linhas do tempo divergentes, realidades alternativas e a necessidade de agentes capazes de monitorar e controlar essas variações. Aqui fica evidente que o universo se reorganiza para proteger sua própria estabilidade, punindo o excesso de ambição e orgulho, mas recompensando aqueles que demonstram responsabilidade e humanidade. Outro ponto crucial é a filosofia implícita na narrativa. Thanos nunca perdeu apenas porque os Vingadores eram mais fortes. Ele perdeu porque subestimou a complexidade da vida e a interdependência de todas as formas de existência. Seu raciocínio linear, destruir metade do universo para equilibrar recursos, falhou porque ignorou o poder da colaboração, do amor, da empatia e do sacrifício humano. Esse contraste filosófico torna a derrota de Thanos não apenas um evento de ação, mas uma lição ética. Em termos de legado dentro do MCU, a derrota do Titã muda permanentemente a dinâmica do poder. Novos heróis surgem, antigos heróis evoluem, e o equilíbrio cósmico se torna uma responsabilidade compartilhada. As joias do infinito, ainda que fragmentadas ou armazenadas,
continuam sendo símbolos de poder que exigem consciência, sabedoria e sacrifício, reforçando que ninguém jamais poderá detê-las com pura força ou arrogância. Além disso, existe um detalhe que muitos não perceberam. Mesmo derrotado, Thanos deixou marcas estratégicas que reverberam por toda a galáxia. A destruição causada pelo estalo inicial e pelo exército do Titã levou a alianças, reconstruções e conflitos que moldaram o futuro do MCU. Planetas, organizações e até heróis tiveram que adaptar-se a um universo transformado. Esse efeito dominó é essencial para compreender que a derrota de Thanos não encerra a história, mas abre espaço para narrativas complexas e interligadas. Finalmente, o capítulo mostra que a derrota de Thanos simboliza mais do que a vitória dos Vingadores. Ela representa a vitória da humanidade sobre a tirania do poder absoluto. Cada decisão, cada sacrifício e cada escolha consciente moldou o destino do universo, provando que força e inteligência são insuficientes sem empatia e responsabilidade. Com o universo restaurado, quais serão os impactos emocionais e estratégicos a longo prazo para os heróis sobreviventes? No próximo capítulo, exploraremos como a derrota de Thanos molda o futuro do MCU e o legado dos Vingadores. A queda de Thanos não apenas salvou o universo, ela redefiniu o significado de heroísmo, sacrifício e responsabilidade em um mundo onde poder absoluto sempre encontrará limites. Com o universo restaurado após o estalo de Tony Stark, o impacto sobre os heróis sobreviventes é profundo, emocional e estratégico. Cada decisão tomada durante os eventos de Ultimato deixou marcas indeléveis. Tony, com seu sacrifício, tornou-se o símbolo do maior ato de heroísmo do MCU. Usar o poder supremo das joias do infinito com plena consciência do custo pessoal. Steve Rogers, por sua vez, enfrenta a responsabilidade de equilibrar a moralidade com o dever, um dilema que se estenderá por toda a narrativa futura do MCU. Natasha Romanoff, cujo sacrifício em Vormir foi necessário para garantir a recuperação da Joia da Alma, permanece como lembrança de que heroísmo é inseparável de sacrifício. O impacto emocional é talvez o mais subestimado. Cada herói lidou com a perda, a culpa e a responsabilidade de manter a ordem em um universo que acabou de sofrer a destruição em escala cósmica. Bruce Banner, agora Hulk, não apenas carrega o peso físico de usar as joias, mas também a consciência do quanto o poder pode ser destrutivo se mal utilizado. A narrativa do MCU mostra de maneira contínua que o poder sem responsabilidade gera consequências irreversíveis, e isso se torna uma lição central para todos os heróis restantes. Em termos estratégicos, a derrota de Thanos reconfigura as alianças e o equilíbrio de forças no universo. Organizações como os Guardiões da Galáxia, a SHIELD e até os recém-chegados nas séries da Fase 4 precisam adaptar-se a novas realidades. Planetas que sofreram com o estalo e o exército de Thanos estão reconstruindo suas civilizações, e os efeitos dessas mudanças reverberam por toda a galáxia. A derrota do Titã mostra que a preservação do equilíbrio não depende de um único ser poderoso, mas da colaboração entre forças conscientes e responsáveis. Outro aspecto relevante é o legado das Joias do Infinito. Embora seu poder tenha sido usado para restaurar o universo, elas permanecem símbolos de responsabilidade e limitação. Mesmo após a derrota de Thanos, qualquer tentativa de manipulação sem compreensão total das consequências resultaria em desastre. Aqui, podemos inserir uma pequena teoria plausível. O universo, de alguma forma, aprendeu com a presença de Thanos, ajustando as linhas temporais para impedir que outro ser replicasse o mesmo erro, criando uma proteção quase autônoma das joias. Isso conecta eventos de Loki, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e futuras histórias, mostrando que o MCU mantém coerência e consequências em longo prazo. Em termos de legado humano, a derrota de Thanos enfatiza que heroísmo não se mede apenas pela força ou inteligência, mas pela capacidade de sacrificar-se pelo bem maior. Tony Stark, Steve Rogers e Natasha Romanoff se tornam paradigmas desse conceito, enquanto outros heróis como Sam Wilson e Peter Parker recebem a responsabilidade de continuar a missão de proteger o universo. Esse legado também abre espaço para novos heróis emergirem, garantindo que o universo não dependa de um único titã ou indivíduo supremo. Finalmente, o capítulo evidencia que o universo do MCU é resiliente, mas exige equilíbrio. A queda de Thanos prova que a arrogância, o orgulho e a obsessão por controle absoluto são vulnerabilidades fatais.
Mesmo possuindo o poder supremo, Thanos foi derrotado não apenas por força humana, mas por escolhas conscientes, empatia e sacrifício, elementos que ele nunca compreendeu. Com a derrota de Thanos consolidada e o universo restaurado, quais serão as novas ameaças, desafios e legados que os Vingadores enfrentarão? No próximo capítulo, exploraremos as consequências a longo prazo e o futuro do MCU pós-Thanos. A derrota de Thanos não encerrou a história do universo. Ela abriu portas para desafios que nenhum herói poderia prever e mostrou que o equilíbrio é um processo contínuo, não uma conquista final. Com a queda do Titã Louco e o estalo de Tony Stark, o universo foi restaurado, mas não está livre de perigos. Na verdade, o que se seguiu foi uma era de incerteza e reconstrução. O MCU mostra de forma consistente que o equilíbrio cósmico não é um estado estático. Ele depende de vigilância, coragem e decisões conscientes. As ações de Thanos criaram lacunas temporais, repercussões cósmicas e instabilidades que abriram espaço para novas ameaças emergirem. A primeira consequência direta é o surgimento de linhas temporais alternativas, detalhadas em Loki e reforçadas em Multiverso da Loucura. Thanos, mesmo derrotado, desencadeou eventos que alteraram a sequência natural da realidade. Variantes e realidades divergentes começaram a existir, e cada uma delas representa um potencial perigo. A derrota do Titã não eliminou o risco, apenas o moveu para um campo mais complexo. Agora, os heróis precisam lidar não apenas com inimigos físicos, mas com instabilidades multiversais, paradoxos e consequências de escolhas passadas. Outro ponto crucial é o legado emocional e estratégico dos heróis sobreviventes. Steve Rogers, agora como Sam Wilson carregando o escudo, enfrenta a tarefa de liderar em um universo que ainda está se recuperando de uma catástrofe sem precedentes. Sam precisa integrar novos heróis, manter alianças galácticas e lidar com o trauma coletivo deixado por Thanos. Cada decisão tomada por esses heróis molda a nova ordem do MCU, mostrando que a responsabilidade nunca termina com a vitória, ela apenas evolui. Além disso, a derrota de Thanos serve como advertência universal. Poder absoluto sem consciência é uma ameaça constante. Mesmo após sua queda, outros vilões como Kang, introduzido em Loki e Ant-Man and the Wasp, Quantumania, surgem como novos desafios, explorando brechas deixadas pela manipulação temporal e pelo estalo original. Kang representa a continuidade da lição de Thanos, a ambição ilimitada, quando não equilibrada com ética e responsabilidade, sempre gera consequências catastróficas. O capítulo também enfatiza o crescimento do MCU em termos de narrativa e construção de universo. A derrota de Thanos permitiu que novos heróis surgissem, como Shuri, Kate Bishop, Kamala Khan e os jovens heróis de Young Avengers, que trazem perspectivas frescas e abordagens inovadoras para enfrentar ameaças. Esses personagens representam a continuidade da mensagem central. Força física ou poder não garantem vitória. Inteligência, sacrifício e empatia são decisivos. Outro detalhe fascinante que muitos não percebem é a influência indireta de Thanos nas decisões humanas e heróicas após sua derrota. Ao criar caos e morte, ele forçou os heróis a evoluírem rapidamente, a tomarem decisões morais complexas e a entenderem que o sacrifício individual pode salvar o universo inteiro. Nesse sentido, a derrota de Thanos não apenas salvou vidas, mas moldou a maturidade e a consciência dos futuros protetores do universo. Finalmente, este capítulo reforça que o universo do MCU é resiliente, mas nunca estático. O estalo de Tony e a derrota de Thanos representam apenas um capítulo na contínua batalha entre poder, responsabilidade e moralidade. O futuro será moldado não por titãs ou vilões absolutos, mas por heróis capazes de equilibrar força, estratégia e ética, garantindo que o legado de Thanos sirva como lição permanente para todos os habitantes do universo. Se a derrota de Thanos abriu espaço para novas ameaças e legados, como os heróis irão equilibrar poder e responsabilidade em um universo instável? No próximo capítulo, exploraremos os desafios futuros e a continuação da luta pelo equilíbrio cósmico. A derrota de Thanos não é o fim da história. É o início de uma nova era. Uma era em que o universo exige vigilância, consciência e coragem para manter o equilíbrio que ele próprio restabeleceu. Após a queda do Titã Louco e o estalo de Tony Stark, o MCU entra em um período de reconstrução e adaptação.
Heróis sobreviventes e novas gerações precisam enfrentar não apenas as consequências do estalo, mas também os desafios de um universo que se mostrou extremamente vulnerável à ambição e ao poder absoluto. O equilíbrio cósmico agora não depende de um único indivíduo, mas de um coletivo de heróis capazes de compreender a responsabilidade que cada escolha traz. A primeira consequência estratégica é a necessidade de vigilância constante. Linhas temporais alternativas, realidades divergentes e novas ameaças surgem a partir do caos deixado por Thanos. Personagens como Kang, variantes do multiverso e potenciais novos vilões indicam que o universo é um organismo dinâmico, reagindo às ações de seres poderosos. Aqui a narrativa destaca que o poder sem ética cria lacunas que sempre serão exploradas. A derrota de Thanos demonstrou que força sozinha não é suficiente. Consciência e estratégia são indispensáveis. Outro ponto crucial é a preparação de novos heróis. Personagens como Shuri, Kate Bishop, Kamala Khan e América Chaves representam a evolução do legado dos Vingadores. Eles não apenas assumem papéis de proteção, mas também internalizam lições aprendidas com a derrota de Thanos: sacrifício, colaboração, empatia e responsabilidade. Cada treinamento, cada decisão moral e cada missão é uma oportunidade de fortalecer a consciência de que o universo recompensa aqueles que equilibram poder com sabedoria. Além disso, o capítulo 8 explora a interdependência entre heróis humanos e cósmicos. Guardiões da Galáxia, Capitã Marvel e outros agentes espaciais começam a atuar em conjunto com os heróis terrestres, criando uma rede de proteção universal. Essa integração simboliza que o equilíbrio do MCU não é apenas local. É cósmico, envolvendo planetas, civilizações e linhas temporais. Thanos subestimou essa conexão, e essa falha é central para entender por que ele nunca poderia consolidar poder absoluto. A narrativa também destaca o impacto psicológico contínuo sobre os sobreviventes. Steve Rogers, Sam Wilson e Natasha Romanoff, mesmo os que já sacrificaram ou retornaram, carregam a responsabilidade emocional de liderar e orientar as novas gerações. O trauma do estalo, a perda de aliados e a experiência direta com Thanos moldam suas decisões futuras, reforçando a ideia de que o equilíbrio do universo exige maturidade emocional e inteligência moral. Um detalhe intrigante, que poucos perceberam, é que as joias do infinito continuam influenciando o universo mesmo após a derrota de Thanos. Elas funcionam como pontos de teste. Qualquer tentativa de manipulação impulsiva ou egoísta cria instabilidades temporais ou consequências não previstas. Assim, o próprio universo garante que apenas aqueles que entendem o peso do sacrifício e a responsabilidade do poder possam influenciá-lo, reforçando a coerência do MCU e conectando eventos passados com futuras narrativas. Finalmente, este capítulo evidencia que o futuro do MCU depende de aprendizado e adaptação. A derrota de Thanos estabeleceu a premissa de que o universo é resiliente, mas exige vigilância constante e heróis capazes de equilibrar poder e responsabilidade. Novos vilões surgirão, novas linhas temporais serão exploradas e os jovens heróis terão que enfrentar desafios que testarão sua coragem, inteligência e ética. O estalo de Tony e a queda de Thanos são marcos, mas o verdadeiro trabalho apenas começou. Se o equilíbrio cósmico agora depende de novos heróis e consciência estratégica, como o legado de Thanos e o sacrifício dos Vingadores moldarão a próxima geração de protetores do universo? No próximo capítulo, exploraremos as lições definitivas da saga Thanos e seu impacto no MCU. Thanos caiu, mas a saga não termina com sua derrota. Ela deixa lições permanentes sobre poder, responsabilidade, sacrifício e o verdadeiro significado de heroísmo. A queda do Titã Louco marca um ponto de virada no MCU, mas o universo que ele quase destruiu continua vivo, moldado pelas escolhas, sacrifícios e coragem dos heróis. A narrativa final revela que a derrota de Thanos não foi apenas uma vitória física, mas uma vitória moral e estratégica, consolidando princípios que definirão futuras gerações. Força sem ética é inútil. Poder sem responsabilidade é destrutivo. Sacrifício e consciência moldam o equilíbrio universal. Primeiro, as consequências emocionais da saga são profundas. Tony Stark, com seu último ato, não apenas salvou o universo, mas criou um paradigma de heroísmo consciente.
Sua morte simboliza que o poder supremo só é valioso quando usado com clareza moral e disposição para assumir o preço final. Steve Rogers, Sam Wilson e Natasha Romanoff reforçam essa lição. Liderança, coragem e empatia são tão essenciais quanto força ou estratégia, e suas decisões continuarão a guiar o MCU por décadas. No plano estratégico, o universo entra em um estado de vigilância permanente. O multiverso se expande, novas linhas temporais surgem, e vilões como Kang exploram lacunas deixadas pela manipulação de Thanos. Este cenário demonstra que a vitória sobre o Titã não elimina a ameaça, apenas muda sua natureza. Agora, os heróis devem combinar inteligência, sacrifício e cooperação para enfrentar adversários que desafiarão tanto suas capacidades físicas quanto morais. O capítulo 9 também enfatiza o legado das joias do infinito. Elas não são apenas ferramentas de poder, mas pontos de teste que exigem consciência, responsabilidade e ética. Mesmo após a derrota de Thanos, o universo garante que apenas aqueles que compreendem o peso de suas decisões podem manipular essas forças cósmicas, reforçando a continuidade do MCU e garantindo que futuras narrativas mantenham coerência e tensão. Um detalhe crucial que conecta passado e futuro. A derrota de Thanos deixa uma lição explícita sobre equilíbrio cósmico. Ele falhou porque sua visão era linear. Seu orgulho e obsessão o cegaram para nuances essenciais da vida e do universo. A vitória dos Vingadores revela que o equilíbrio não é imposto pela força, mas conquistado através de escolhas conscientes, colaboração e sacrifício. Essa filosofia conecta todos os eventos do MCU, desde Guerra Infinita até as séries recentes da Fase 4, mostrando que cada ação tem repercussões que se estendem além do tempo e do espaço. Além disso, o capítulo 9 destaca como o legado da saga moldará a próxima geração de heróis. Shuri, Kate Bishop, Kamala Khan, Sam Wilson e novos agentes cósmicos internalizam as lições do passado, aprendendo que o universo exige vigilância constante e decisões éticas. Eles são a prova de que o sacrifício dos Vingadores não foi em vão, e que o futuro do MCU depende de heróis capazes de equilibrar poder, estratégia e moralidade. Finalmente, este capítulo reafirma que a derrota de Thanos é mais do que um evento de ação. É uma narrativa filosófica e moral. Força, poder e ambição não garantem vitória. Ética, empatia e sacrifício determinam o destino do universo. O MCU utiliza essa lição para construir novas histórias, aprofundar personagens e manter a atenção e o fascínio do público. Thanos, embora derrotado, permanece como referência. A prova de que mesmo a maior força do universo pode falhar diante da consciência e coragem humanas. Thanos caiu, mas a saga continua. O poder, o sacrifício e a ética agora guiam o MCU, provando que o verdadeiro equilíbrio do universo depende daqueles capazes de entender a complexidade da vida e agir com coragem. E essa é a lição definitiva que nenhum estalo, por mais poderoso que seja, poderá apagar.